fanatismo e fascinação. Cuidados com elementos importantes da mediunidade e na doutrina espírita que nós precisamos ter. Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo nós vamos falar sobre fascinação e fanatismo, duas coisas que estão ali em linhas muito próximas, né? E dentro da doutrina espírita, dentro de assuntos da espiritualidade, nós temos que tomar muito cuidado. Vejam, Kardec criou uma doutrina filosófica e científica, de modo a direcionar a nossa relação, né, ou instruir a nossa relação com a espiritualidade. Porém, muitas vezes nós levamos essa relação nossa com a espiritualidade para um lado por demais religioso e profético. E nós esquecemos do lado científico de Kardec, né, que na verdade, se nós procurarmos lá em O Livro dos Espíritos, Kardec chamava ciência espírita e não religião espírita. Mas devido aí às mesclas e misturas no Brasil, né, nós tomamos tintas mais religiosas na doutrina espírita. Bem, mas não podemos esquecer do princípio vital, a linha mestra da doutrina espírita, que é o raciocínio, a razão, a racionalidade, a fé raciocinada. Se nós tomamos uma fé sem raciocínio, sem pensar, né, nós seremos como aquela passagem que Jesus diz, né, como cegos guiando cegos. A fé sim, claro, tem o seu elemento do acreditar no futuro, na fé em Deus, em saber que há algo maior que nos rege, que caminha conosco, né, que está observando por nós. Mas nós temos que ter muito cuidado quando nós relacionamos a espiritualidade, quando relacionamos as comunicações mediúnicas. Por que nós temos que ter cuidado? Principalmente se tratando das comunicações mediúnicas, né? Muitas vezes acontece como uma espécie, né, de, não vou dizer que é uma tradição nos centros espíritas, mas é algo que ocorre de forma natural. Muitas vezes existe um médium que se destaca, né, e ocorre que as pessoas confiam mais na informação daquele médium. Em alguns casos, eu não estou dizendo que são em todos os casos, em alguns casos esse médium, ele também, por ter elogios, por ser considerado, por estudar, e as pessoas sempre considerarem aquela pessoa mais estudiosa, ele pratica uma espécie de excesso de confiança. E em muitos casos ele se permite não analisar mais as suas mensagens. E ele vai soltando mensagens ditas do seu mentor ou de espíritos elevados e vai se permitindo a comunicações sem o mínimo de análise. Então vejam, existem alguns sinais do fanatismo e da fascinação. Vejam que uma coisa leva a outra. A fascinação do próprio médium, sem filtrar, sem buscar compreender a realidade das suas comunicações. E o fanatismo por parte dos entes do centro espírita que endeusam, né, digamos assim, aquele médium, que colocam ele em um patamar superior. Isso, todos nós somos passíveis de errar. Não é algo que nós estamos aqui para condenar, mas sim para auxiliar a identificar as situações e buscar a melhor resolução possível. Então existem alguns sinais, por exemplo, do médium que está nos seus passos de fascinação. Ele geralmente não gosta de ouvir opiniões. Ele tem a opinião sobre a sua comunicação, tá? Então ele não gosta que alguém dê opiniões sobre a comunicação dele. Faça considerações, principalmente se essas considerações contrariarem aquilo que foi dito na sua comunicação. Então, o médium fascinado, ele tem muita dificuldade com isso, né? E um pouco é do ego, né? Ele não quer ver a contrariedade nem mesmo sendo da comunicação. Um outro ponto é que o médium fascinado, muitas vezes, ele perde, né? Ele peca na sua humildade. Então, ele enaltece a própria comunicação. E, de certa forma, ele gosta, né, quando essas comunicações vêm com nomes famosos, com insígnias, digamos assim, dizendo que é de um espírito superior, mesmo sendo não conhecido, mas ele gosta de colocar insígnias. Por exemplo, um espírito de uma galáxia distante,
um espírito de uma dimensão elevadíssima, um guardião, e colocam-se nomes: guardião da galáxia, guardião do planeta, guardião da espiritualidade maior, guardião do portal, né? e comandante, né? Então vejam, na espiritualidade, os espíritos não ligam para insígnias, não ligam para nomes pomposos. Então o espírito que persiste em sua comunicação, identificar-se, se autovalorizando, uma coisa é identificar, né? Uma coisa é identificar, mas aquele que fica usando disso para validar a sua mensagem, para lançar nas pessoas que ouvem confiança, né? Pescar a confiança das pessoas pela insígnia, pelo nome famoso. Então isso é uma coisa que nós temos que cuidar. Quando vier já dando um nome famoso ou uma colocação importante na espiritualidade, já é um fator para nós colocarmos o filtro na frente e buscarmos analisar a confiança dessa mensagem. Um outro ponto importante é quando o médium fascinado ou que se encaminha para a fascinação, ele gosta muito de elogios, ele cede aos elogios, ele se ensoberbece com os elogios e às vezes fica chateado se não tem elogios, né? Eu vou dar um exemplo: ele faz lá uma psicografia durante a reunião mediúnica, no final da reunião mediúnica ele lê a psicografia e as pessoas simplesmente dizem que gostaram, mas não acontecem elogios maiores, mais dignificantes. Então, às vezes, ele se sente meio desvalorizado, fica meio chateado. Vejam, nós estamos como um trabalhador na reunião. Nós estamos lá para oferecer o nosso serviço diante de todas as falhas que nós temos. Tá? Então, nós estamos ainda ganhando uma chance, uma oportunidade. E, às vezes, o médium que está caminhando para a fascinação, não, ele quer o elogio, ele quer o pódio, o patamar superior, ele quer ser considerado além, destacar-se dos outros dentro do centro. Então, muito cuidado. E os próprios entes do centro terem o cuidado próprio, com o fanatismo particular, de não endeusar aquele médium, de não destacá-lo do grupo de uma forma ele ficar distante, oferecendo, tirando dele até a proteção, né? Outro ponto importante: comunicações proféticas. Então, o médium do grupo, que normalmente ou se encaminha ou já está fascinado, ele gosta de dar comunicações proféticas, prevendo situações que ocorrerão no mundo. Só que existe um elemento importante nessas comunicações proféticas. Geralmente, o médium fascinado, ele não costuma dar mensagens positivas. Ele não costuma dizer que a Terra passa por uma transformação linda, que lá na frente vai ser isso, vai ser aquilo, que vamos descobrir a cura das doenças. Não. Ele parte sempre para o medo. Por quê? Porque se é um processo de fascinação, existe um espírito maligno por trás. Existe um espírito obsessor por trás. Então, ele não vai querer plantar em você ideias que destaquem você no seu padrão vibratório, que descole você dele do padrão vibratório, que coloque você acima. Ele vai querer implantar energias de medo. Então ele vai fazer previsões de terremotos, tsunamis, maremotos, epidemias, somente coisas negativas para que o seu medo faça o seu padrão vibratório baixar e você começar a ter problemas no centro. Então isso também temos que tomar muito cuidado. O médium fascinado, por exemplo, que ele gosta de fazer na sua pequena palestra do suposto mentor, que muitas vezes não é mais o mentor, na maioria dos casos não é o mentor do médium, até porque mentor espiritual não fascina ninguém, né? Então quando chega nesse ponto, me corrijo aqui, quando chega nesse ponto do ego, né, de implantar o medo, não é o mentor espiritual, ele já está dominado por um outro espírito. Então vejam, o apontamento de erros alheios. O espírito, se passando por um mentor espiritual, ele quer dar corretivo nos irmãos da reunião mediúnica, neste ou naquele. E geralmente, se você for analisar, se você olhar bem, filtrar bem, você vai ver que aquele médium ele sempre dá correção para aquele que ele não concorda. Ou geralmente aquela pessoa que questionou das últimas vezes as mensagens do seu mentor. Então ele vem já tentando corrigir, dizer, olha, você está falhando nisso, falhando naquilo, e muitas vezes com corretivos duros, e isso mentor nenhum faz. Mentor alerta, ele te instrui e te inspira, mas ele não humilha, ele não pisa, não cerceia, ele não te separa como uma ovelha negra, né? Então isso não acontece, então muito cuidado. E
Por fim, aqui, isso são só alguns toques, né? O médium que está fascinado, ele costuma não analisar as próprias comunicações. Ele pensa assim: se é o meu mentor, eu não temo, eu simplesmente fecho os olhos, os ouvidos e aceito. Não funciona assim. Kardec tinha o princípio de analisar todas as mensagens. E é aí onde eu reforço para você. Quando você coloca a doutrina espírita somente como uma religião profética, que traz coisas da espiritualidade, previsões, situações que vão acontecer, você está indo para um lado fanático. Porque aí você elimina o elemento racional de Kardec para dar toda a aceitação de peito aberto para qualquer comunicação. E Kardec falava: não creia em todas as comunicações. Você deve analisar as comunicações, comparar as comunicações. Então isso é muito importante, porque senão você vai ter no centro o quê? Um médium fascinado, acreditando que o seu próprio obsessor é o seu mentor e dando comunicações cada vez mais estapafúrdias, cada vez mais ridículas, levando as pessoas do centro para, digamos assim, um despenhadeiro de um falso conhecimento. E do outro lado do médium fascinado, você vai ter a plateia, você vai ter o público do centro, as pessoas do centro espírita fanatizados, né? Levando a doutrina espírita para um centro religioso, profético, onde nada mais sai, não sai dali, da comunicação daquela pessoa, a razão, né? O pensar, o analisar, e ficamos simplesmente cegos guiando cegos. Então, meus irmãos, essas eram algumas dicas sobre notar a fascinação entre os irmãos do centro e termos cuidado com o fanatismo. Analisar, estudar, pesar, pensar. Estudo, filosofia, conhecimento. Filosofia, conhecimento, né? Eram as asas que Emmanuel falava. Então, meus amigos, muito obrigado por ficarem até aqui mais este vídeo. Desejo a vocês muita paz, muita luz. Até o próximo vídeo do canal Aprendendo sobre Mediunidade.